Quando eu devo fazer a capacitação dos manipuladores de alimentos do meu restaurante? Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e consultora em serviço de alimentação há mais de 19 anos. Aproveita, segue aqui esse meu canal do YouTube e não se esquece de seguir o meu Instagram, @irenecpessoa_nutri. Minha pergunta é muito pertinente. Quando é que eu devo capacitar os meus manipuladores de alimentos? Existe um momento certo? A lei fala sobre qual é o momento ideal para capacitar os manipuladores de alimentos? E a resposta é não. A lei não fala sobre esse momento ideal e a lei não fala quando deve acontecer essa capacitação dos manipuladores de alimentos. O que a lei descreve? A lei descreve que os manipuladores de alimentos, eles devem ser capacitados em boas práticas. Existem assuntos mínimos que essa capacitação ela deve abordar e que essa capacitação ela deve ocorrer na frequência que está descrita lá nos POPs de manipuladores de alimentos. Lembrando que os POPs de manipuladores de alimentos não têm esse nome. O POP se chama POP de Higiene e Saúde dos Manipuladores. A lei deixa muito em aberto essa questão da capacitação dos manipuladores de alimentos. Agora, vocês têm que entender o seguinte: e toda vez que um serviço de alimentação ele for fiscalizado pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai pedir alguns documentos. E a documentação obrigatória que a vigilância vai pedir é uma documentação que comprove que esses manipuladores de alimentos, eles foram capacitados. Então, se esses manipuladores de alimentos, eles precisam ter a comprovação da capacitação deles em boas práticas, no mínimo, você precisa ter esse documento para comprovar que essa capacitação aconteceu. Lembre-se que a lei deixa aberto. Quando capacitar? A lei não fala, a lei não descreve. Mas é super interessante que você capacite esses seus manipuladores de alimentos, logo iniciem as atividades de manipulação de alimentos dentro desse restaurante. Para que esse manipulador de alimentos, ele entenda o que ele deve fazer dentro do serviço de alimentação e o que ele não deve. Porque quando a gente capacita o manipulador de alimentos, a gente consegue sensibilizar esse manipulador de alimentos que existem coisas que não podem ser feitas. E essas coisas não podem ser feitas porque, caso elas sejam feitas, elas podem contaminar de forma grave os alimentos. E pessoas que estão consumindo esses alimentos, elas vão ter risco de morte. Então, toda vez, eu acho tão importante a capacitação dos manipuladores de alimentos para a sensibilização dessa equipe, que toda vez que eu vou iniciar uma consultoria de boas práticas, a primeira coisa que eu peço, esse pontapé inicial na consultoria de alimentos, eu acho que deveria ser sempre a capacitação desses manipuladores. Em primeiro lugar, para esses manipuladores me conhecerem como uma assessora ou como uma consultora que vai estar no serviço de alimentação com frequência, mas também para eles entenderem que o que eu vou estar trabalhando dentro do serviço de alimentação e exigindo dentro do serviço de alimentação, existe uma explicação. Eu não vou ser só uma chata que vai estar pedindo coisas, que vai estar exigindo atitudes ao Léo. Eu não estou pedindo para ele lavar a mão, para ele não pegar no lixeiro, para ele não falar em cima dos alimentos. Eu não estou pedindo para ele parar de cantar dentro da cozinha porque eu sou uma pessoa chata, porque eu sou uma pessoa de mal com a vida, mas que existem motivos e motivos muito importantes que ele não deve fazer esse tipo de atitude dentro do serviço de alimentação. Então, quando você trabalha esses manipuladores, sensibilizando esses manipuladores sobre a existência de bactérias muito agressivas e letais, a existência de micro-organismos diversos que podem contaminar os alimentos, não só as bactérias, como fungos, como outros parasitas e até mesmo vírus que podem contaminar os alimentos, a gente começa a sensibilizar esse manipulador de alimentos sobre a importância dele dentro do serviço de alimentação e a importância dele e da atitude dele em relação à saúde de quem está consumindo esse alimento. Ele não é só um colaborador dentro da cozinha, ele é uma pessoa que tem grande responsabilidade sobre o que ele está preparando e sobre o que as pessoas que estão lá fora esperando a comida, elas irão comer. Então a gente precisa mostrar para eles, por isso que eu gosto das minhas capacitações, que elas aconteçam de forma muito lúdica, com muitos vídeos, imagens, notícias, para mostrar para esse manipulador de alimentos que é importante ele ter boas práticas, que é importante ele ter higiene. E assim eu vou sensibilizar essa minha equipe sobre o que eu estou exigindo,
sobre a existência de uma pessoa da área de alimentos e sobre a importância das atitudes dele em relação à saúde de quem está consumindo, da importância dele dentro desse serviço de alimentação. Então, a resposta para essa pergunta de quando eu devo capacitar, né? Quando eu devo fazer a capacitação dos meus manipuladores de alimentos, eu digo para você que é o mais rápido possível. O mais rápido possível se esse manipulador de alimentos está entrando na sua cozinha. Ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado constantemente para que ele entenda da criticidade das atitudes desse manipulador dentro da cozinha. A gente também tem que entender o seguinte, que as capacitações, elas têm que ser frequentes. A lei não fala quando eu devo estar atualizando essas capacitações. Ela também deixa aberto que isso deve estar descrito nos POPs de manipulador de alimentos. Ela deixa isso em aberto. Então, eu acho que uma capacitação de manipulador de alimentos que acontece de forma anual é muito razoável. Mas lembre-se que o que a lei pede, aqueles assuntos mínimos que a lei pede, são assuntos mínimos que você tem que abordar com sua equipe. E que esses assuntos mínimos podem ter acréscimos a partir da necessidade que cada equipe vai te trazendo ao longo das atividades que ela pratica dentro da sua cozinha. Eu vi, por exemplo, eu estou no local que eu vi setores que eles precisavam não só sobre assuntos mínimos abordados sobre o que a lei pede, mas também um pouco sobre a questão de etiquetagem, outra equipe sobre a questão de atitudes em relação à higiene pessoal e outras atitudes como a questão de segurança do trabalho e até sobre relacionamento interpessoal. Então, essa capacitação, ela tem assuntos mínimos, mas também existem assuntos que você pode acrescentar a partir das necessidades que você vê em relação ao que a sua equipe está precisando. E se você precisa capacitar os seus manipuladores de alimentos, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato comigo, que eu tenho cursos que abordam todos os assuntos obrigatórios por lei, com a entrega da documentação exigida pela fiscalização sanitária. E se você gostou desse assunto e deseja falar mais sobre esses e outros assuntos referentes à consultoria de alimentos, boas práticas, gestão de restaurante, escreve na descrição desse vídeo os assuntos que você deseja que eu aborde. Tchau, tchau.